Parabajá está conversando com a escritora Maria Valéria Rezende. Valéria, eu queria perguntar para você sobre o 40 Dias, o seu novo romance. Não, o 40 dias é o penúltimo. É, O novo é o Outros Cantos que acaba de sair. O 40 dias ele já estava pronto há quase 2 anos. 2014, né? 2014, é. Ele ganhou o Jabuti. O Jabuti é que é novo, mas o livro já tem outro mais novo. Mas aí, como é que você teve a ideia de escrever o livro? Quando, como que você diz, vou contar essa história dessa mulher, dessa senhora que vai para Porto Alegre com a filha e lá se perde? É um longo e tortuoso processo. Faz uns 10 anos que eu estou escrevendo esse livro na minha cabeça. Porque uma noite, mais de 10 anos atrás já, era 10 anos quando eu escrevi o livro, eu ouvi, tocou o telefone lá em casa, era o tempo que celular ainda não era tão bonzinho, então era uma barulheira, eu ouvi 3 palavras. Fulano de tal, moto, trauma. Aí eu concluí que era a pessoa que nos ajudava lá em casa com a faxina, que o marido dela, que tinha uma motinho, tinha se acidentado e estava no trauma. Isso eram 9h30 para as 10 horas da noite. Peguei o carro, fui lá. Cheguei lá e descobri que naquele momento, pelo menos, o trauma não tinha sequer um saguão com bancos para os parentes ficarem esperando notícia de quem acabou de chegar todo esfaqueado, baleado, atropelado. E as mulheres não iam embora. Então tinha um monte de mulheres, às vezes descalça, com um shortinho e um bustier, sentadas no meio-fio daquele pouso de helicóptero que tem ali em frente, ou no meio-fio da calçadinha que cerca o hospital. No meio da noite, sem água para beber, sem nada para comer, sem celular, sem telefone, sem dinheiro, sem sapato. E a minha conhecida também estava lá, e eu acabei ficando a noite inteira. E depois, já de manhãzinha, tentando ir buscar alguma coisa para elas comerem, voltando em casa para buscar lençol, qualquer coisa para elas se abrigarem, porque sair daí e elas não saíram. Depois de manhã, quando teve notícia que o filho não tinha morrido, aí agora vamos avisar para o pai dele, ou o contrário, o pai tinha escapado, mas estava de coisa, vamos avisar o filho que trabalha lá, naqueles desmanches de carro que tem lá por trás do cemitério da Boa Sentença. E aí, o que eu comecei a descobrir? Que a cidade era cheia de buracos e rachaduras. Assim, você passa por uma rua que você sempre passou e você nunca reparou que tem um bequinho entre 2 casas. Tem 1,5 metro de largura. Se passar por ali, você cai em outro mundo. Tem gente vivendo ali de outra maneira que você nunca percebeu. Existe isso por aqui. Existe isso em João Pessoa. Aí eu fiquei com essa ideia na minha cabeça. Bom, aí eu fiquei 48 horas nisso, até que acabou a gasolina do carro, acabou o saldo do meu cartãozinho do banco, eu não podia mais fazer nada por elas, eu fiquei levando para casa, aí para lá de Santa Rita, para avisar o que aconteceu, para aqui, para lá, até que acabou o dinheiro e a gasolina do carro eu não podia mais ajudar, aí eu voltei para casa. Então eu passei 48 horas e voltei para casa com 2 sentimentos. Quanta coisa a cidade esconde no seu avesso e a gente passa assim e nem vê. E são os que sofrem mais. Essa consciência de que a cidade escondia toda uma população invisível. E outra coisa, a ideia de que eu fiquei 48 horas, mas eu podia ficar 40 dias, 40 anos, porque aquelas mulheres... Condições, né? Se tivesse as condições, porque aquelas mulheres precisavam de mim, no caso, porque era eu que estava ali. E que eu estava saindo, não porque elas não precisassem mais, mas porque isso ficou na minha cabeça. E a ideia, quando uma coisa dessa fica na minha cabeça, naturalmente ela se torna em perspectiva de romance agora. Porque eu digo, é uma maneira de eu contar para todo mundo isso daí. Não sou jornalista, não sou repórter, não tenho que contar isso como... É uma maneira de dizer, gente, olha, essas coisas acontecem no nosso mundo, você já percebeu? Então eu escrevi. Então isso me deu... Então eu tinha aquela ideia de escrever um romance que explorasse as rachaduras e os buracos
por onde o coelho da Alice passasse para um outro país, não, para outro mundo, né? Como a referência de Alice no País das Maravilhas me veio logo do começo, e está no livro todo. Assim que você cai num buraco inesperado e você cai no outro mundo, é o avesso da cidade. Essa ideia já estava, eu sabia que eu não podia fazer isso com João Pessoa, porque é pequeno demais, eu já conheço demais, eu tinha que ter a sensação de uma cidade, né, grande, do desconhecido. Aí houve um projeto que uma entidade promotora de cultura quis fazer, de mandar escritores, vários escritores, passar um tempo, 15 dias, num outro estado do Brasil e escrever um romance a partir dali. Isso seria uma coleção que seria chamada Redescoberta do Brasil, ou coisa parecida, para ser lançado no Salão do Livro de Frankfurt, quando o Brasil foi o país homenageado. E os curadores desse projeto, que afinal não foi adiante, porque não conseguiram patrocinador, os curadores desse projeto me convidaram e me sugeriram Porto Alegre. Eu falei, pronto, tá aí. Encontrei a cidade. Eu já sei o romance que eu vou escrever, eu só preciso da cidade. Aí eu fui para lá. O projeto não foi adiante, então eles não financiaram a minha viagem, nem nada, mas eu tinha milhas acumuladas, dessas que você ganha quando viaja. Tinha 15 dias que eu podia encaixar entre um compromisso e outro, e tenho minhas irmãs na minha comunidade em Porto Alegre que podiam me dar abrigo em caso de necessidade, e me deram um grande abrigo e ótimas informações, indicações, me ajudaram muitíssimo a interpretar o que eu estava vendo. Fui-me embora para Porto Alegre e andei pelas ruas, passei noite no saguão do pronto-socorro. O pessoal disse que eu dormi na rua. Lógico que eu não dormi na rua. Eu não estava na rua para dormir, eu estava para ver como é que era, né? E nem seria capaz de dormir. Também fiquei com medo, com frio, um frio danado em Porto Alegre para a gente, né? Aí eu não dormi, eu passei a noite, muitas noites na rua, ou não completa, ao relento. Só uma vez que eu fiquei na porta de uma igreja, sentada nos degraus assim, do arco da igreja, até amanhecer. Outra vez que eu tem aquelas avenidas enormes de Porto Alegre, tem umas que tem no meio da avenida os pontos de ônibus com um banco e um telhadinho, assim, uma cobertinha. Então, eu passei noite deitada assim. Aí estava frio mesmo, viu? Me deitei ali como se eu estivesse dormindo e fiquei olhando o que passava, o que acontecia, como é que era, qual é a sensação de você ir vendo vendo as pessoas que dormiam, outras pessoas apareceram para dormir, essas coisas. Não dormi, eu não dormi, não estava para dormir, estava para olhar. E pronto. Aí dessas três, foi ao longo de 10 anos que aquilo foi, aí chega a hora. Aí eu sentei aqui e escrevi as primeiras 70 páginas do livro. De uma vez. Antes de ir para Porto Alegre. E aí quando eu voltei, aí eu continuei escrevendo, levei um tempo, porque também eu tinha que traduzir, eu voltei a traduzir, porque esse ninguém me financiou, né? Aí eu guardei, eu não andei pela rua de Porto Alegre tomando nota em cadernetinha, porque eu temo isso. Então, eu acho que o escritor que vai para fazer uma viagem, para depois, com o material dessa viagem, escrever um livro, eu fiquei com medo de correr esse risco, entendeu? Depois não querer jogar fora, que estava tão legal, que eu custei tanto a tomar nota, e começar a fazer um livro de encher linguiça. Eu acho que se eu puder contar a mesma história, bem contada, em 150 páginas, eu não quero fazer 450. Eu acho que é engrupir o leitor, me chatear, porque o que eu tenho para dizer, às vezes eu preciso de 200 páginas, se eu precisar eu vou fazer, ou 400, mas, sabe, eu não preciso que o livro seja grosso, eu preciso que ele seja legível. Passe, né? Conte a tua história. Que ele seja legível e que eu goste de lê-lo, né? Então foi assim que saiu finalmente o livro. Aí eu voltei com a minha experiência vivida, e aí eu continuei a escrever, mas na medida que foi sendo possível.